Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo. Aqui é o missionário Flávio Biraiaras, Rio Grande do Sul, e eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho com você, conversar com você nesta manhã sobre essa data tão especial que é hoje, uma data importantíssima, uma data que deve ser comemorada, deve ser lembrada, deve ser anunciada, deve ser estampada. E você pergunta, mas missionário, hoje não é o dia das bruxas? Que história é essa? Não estamos aqui para comemorar o dia das bruxas, mas sim o dia da Reforma Protestante, hoje completando 504 anos. Fazem 504 anos que Deus levantou um homem, né, que não fez essa reforma sozinho, mas ele é um dos principais personagens desse evento histórico, né? Um padre que era um monge chamado Martim Lutero, um homem dedicado, um homem estudioso que conhecia a palavra de Deus e que em um determinado ponto da sua vida de fé ele acordou lendo um texto sagrado que diz: o justo viverá pela fé. E olhando para o cenário da igreja na época, ele então percebeu que alguma coisa estava errada e precisava ser feito alguma coisa. E então surge ali, né, um homem corajoso que desafiou todo o império católico romano e suas tradições, suas lendas, suas falcatruas, indulgências e tudo mais, e combateu essas coisas e trouxe então o reavivamento, um grande reavivamento na história do cristianismo, né? Detalhe que a ideia de Lutero não era dividir a igreja, mas reformar. Mas a igreja estava tão corrompida, tão profundamente perdida, que não teve outro jeito a não ser uma divisão, né? Então, graças a Deus por essa divisão, hoje nós temos acesso a uma Bíblia, à educação, né? Hoje pessoas simples, pessoas que são abaixo de um certo nível da pirâmide social, né, que são pessoas humildes, simples, trabalhadores, na época camponeses, né, hoje têm acesso à educação, à leitura, têm acesso a uma Bíblia, e tudo isso é muito importante, é muito marcante. Mas eu quero fazer esse vídeo então trazendo para você alguns pontos básicos, né? Lembrando, eu não sou um especialista na história da igreja, né? A gente estuda, medita, lê, ouve bons pregadores como o professor Franklin Ferreira, como o professor Leandro Lima, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Reverendo Ageu, Luiz Saião, Ciro Sanches, Augusto Vailate, enfim, a gente ouve bons historiadores que trazem, né, o resgate, né, da reforma protestante, e isso é muito importante. Sobre o Halloween, eu recomendo para você se inscrever, não só assistir, mas também se inscrever, dar o seu like no canal O Evangelho Não Está Preso, do meu amigo presbítero Newton Peterson Albino. Ele tem lá um canal muito bem montado, muito organizado, muito bem estruturado, com conteúdos excelentes para você que quer aprender Bíblia, para você que quer alimentar a sua alma e ter ao mesmo tempo conhecimento, que de fato hoje é muito importante, para você não ser enganado e para você ter noção do que acontece, né? Então, o presbítero Newton tem um canal, O Evangelho Não Está Preso, e o conteúdo desse canal é fantástico para você que realmente quer aprender, para você que quer ter conhecimento e quer alimentar a sua alma. E ele tem lá um material sobre o Halloween, né? Então vale a pena você também dar uma olhadinha, entre outros materiais, tem muito material bom, ok? Mas sobre a reforma protestante eu quero dar início então, falando sobre Atos capítulo 2, o versículo 42, que diz assim, Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração, né? Então, esse é um texto que dá uma base
bem importante e interessante para os atos da reforma protestante, ok? Como eu não sou um computador, eu vou estar lendo aqui um material e tentar explanar um pouquinho, passo a passo aqui sobre a reforma protestante, ok? Então aqui, o cenário, né, da reforma protestante. A reforma protestante foi sobretudo uma tentativa de restauração do verdadeiro cristianismo, ou seja, um retorno às doutrinas dos apóstolos, né? Então, de fato, a reforma protestante, ela acontece justamente porque a igreja estava desviada, a igreja estava fora dos trilhos, né? A igreja precisava voltar aos trilhos, precisava voltar à centralidade das escrituras, né? Então a igreja, ela havia abandonado as escrituras e havia seguido um curso paralelo às escrituras, um curso muito voltado ao enriquecimento, ao poder, ao dinheiro, né? À influência política, etc. Então nós vamos ver coisas horríveis. Se você for estudar a história da igreja, você vai ver coisas horríveis que aconteceram durante o período conhecido na história da igreja como o período das trevas, né? Onde a igreja ela sucumbia, né, diante de muitas aberrações teológicas, onde a Bíblia ela ficava na mão de um grupo de pessoas que se auto-intitulavam os únicos intérpretes da Bíblia. Eles tinham uma espécie de poder mágico, né? Meio assim, uma coisa meio gnóstica, né? Uma sabedoria do além para interpretar a Bíblia, que qualquer pessoa não podia ler a Bíblia, né? Então as pessoas precisavam, dependiam daquele ser iluminado, e o que ele falava estava dito. Então ele era o vigário de Cristo, a voz de Deus na terra, né? Até se intitula como pai, né? Ele é chamado de pai em italiano. E o que acontece? Esse povo se corrompeu e começou a corromper a sã doutrina. E ali começaram a inventar loucuras, né? O desvio doutrinário foi assim absurdo, foi grotesco, foi assim assustador, né? Chegou assim a ter problemas muito sérios, chegou a ser cruel em alguns pontos na história da igreja. Nós vemos assim o abandono literal de todo tipo de doutrina saudável, bíblica, da centralidade do Evangelho. Deixou-se de perseverar na doutrina dos apóstolos, criou-se uma tradição, né? E isso fez com que a igreja se corrompesse de forma total, em todas as áreas, né? O clero, a comunidade, a questão espiritual, a palavra, a escritura. Então isso foi algo muito grave, né? E nós vemos ali não só Lutero, que é um dos principais personagens, nós vamos ver aqui outros personagens que também tiveram seu papel importantíssimo na história da igreja, ok? E o cenário então era trazer a igreja de volta ao cristianismo, né? Coisas absurdas. Você vai ver as indulgências, né? A igreja criava indulgências, a igreja tinha pelotas para vender pelotas do barro do qual Adão foi feito, leite materno de Maria, cravos da cruz de Cristo. A cruz de Cristo teve 3 cravos, mas eles tinham baríos e baríos de cravos da cruz de Cristo, lascas da cruz de Cristo, né? Que dá para fazer aí, diz um historiador, dá para fazer aí uma ponte de 3 quilômetros com tanta lasca que eles tinham. Tudo isso era milagroso, era poderoso, tudo isso era vendido, tudo isso era em busca de dinheiro, né? E o povo era explorado por sua ignorância. E era interessante tanto aos poderosos na época, né, quanto à igreja, né, o clero, né, que se titulava intocável, manter o povo na ignorância, né? Então por isso eles tentaram acorrentar as escrituras, prender as escrituras. Até logo após aí a reforma protestante, e até hoje a gente ainda ouve muitos dizerem que aquele que lê as escrituras, né, que não é preparado, acaba ficando louco. Isso não é verdade, isso é uma falácia, né?
Então, queridos, a gente vê assim a importância da reforma, né? Eram vendidos terrenos no céu, até havia uma canção, se não me engano, o Papa Leão X, se não me falha a memória, ele dizia, ele construiu, estava construindo algumas basílicas, e é interessante que muitas dessas basílicas o teto é banhado a ouro, né? E havia-se uma musiquinha na época que cada moeda que no cofre cai é uma alma que do purgatório sai. Eles vendiam cadeira no céu, terreno no céu, lugar no céu, né? Houve absurdos como inventaram algo chamado purgatório. Purgatório não existe. Purgatório a Bíblia não ensina, não existe, é impossível ter um purgatório. A Bíblia nos deixa claro que quando uma pessoa morre, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, ou ela é salva, ou ela é condenada. Então não existe o purgatório, não existe meio termo. Mas eles inventaram um purgatório, por quê? Porque o purgatório é uma forma de arrancar dinheiro do povo, né? Então imagina a pessoa que não tinha uma Bíblia para ler, a pessoa ia ouvir uma missa, né? A pessoa ia ouvir ali um culto, uma pregação, e o que acontecia? Era ensinado que o parente dessa pessoa que havia morrido, ele estava num lugar que era uma espécie de inferno, mas era um lugar onde a pessoa ia ser atormentada, e para a pessoa sair de lá, ela teria que então pagar um valor para a igreja, uma oferta para a igreja, e dependendo do valor da oferta, era o tanto de tempo que a pessoa ia ficar a menos no tal do purgatório, entendeu? Então é uma coisa assim absurda, são coisas assim absurdas, né, que aconteciam. E isso fez com que muitas pessoas acreditassem nesse sofrimento, nessa mentira, né? E pagavam mesmo, porque eles não queriam. Imagina a tortura que é essa informação. Teu pai faleceu, tua mãe faleceu, e agora vem uma pessoa que você considera uma pessoa de Deus dizer que você é obrigado a pagar para que o teu pai e tua mãe saiam do purgatório, né? Porque senão eles vão estar lá sofrendo, e vão estar muito tempo lá sofrendo, apesar de que no final muitas dessas igrejas que pregam isso, elas creem no universalismo, que no final todo mundo é salvo e pronto. Não é verdade, não é bíblico isso, né? Nós temos um final para a história da humanidade, estamos a caminho desse fim, e existem dois destinos, com Cristo e sem Cristo, eternamente. Essa é a nossa dura realidade. Mas as pessoas, por não terem a Bíblia, não terem acesso à Bíblia, a maioria nem escolarização tinham, né? Nem alfabetizados eram, e eles então acabavam acreditando em toda essa história, né? Em toda essa falácia que vai contra os ensinamentos de Cristo, né? E então a ideia era voltar, né, aos ensinos, às doutrinas dos apóstolos, né, ao ideário da missão da igreja primitiva, né, fazer missões, evangelismo. Além de ser um marco histórico para a igreja de Cristo na terra, este movimento também impactou fortemente a estrutura política, econômica e social das nações, né? Então, a reforma protestante, com todos os seus personagens e elementos, ela não impactou só a igreja, ela impactou outras esferas também, né? A política, a economia e a sociedade no geral. É muito importante você entender isso. Então, o cenário era muito triste, não muito diferente de hoje. Aliás, eu ouso dizer que nós precisamos de uma nova reforma, porque a igreja evangélica no geral, né, no mundo, mas eu vou me referir aqui ao Brasil, baseado nas loucuras que eu vejo na minha pequena cidade, ela precisa de uma reforma urgente, né? Hoje estão desengavetando as indulgências, né? Então eu falo sem medo de errar. Você não precisa botar copo de água em cima da televisão para ser abençoado. Você não precisa comprar nenhum objeto
que alguém diz que é ungida. Essa semana eu vi um pastor que ele enche uma bexiga, amara, e ele disse que no culto ele ia dar uma bexiga para todo mundo encher, amarrar, ele ia orar e aquele sopro seria ungido, porque o bafo dele é ungido, e você ia levar aquela bexiga para casa, estourar ela na sua casa, e quando aquele ar ungido saísse, toda a tua casa seria abençoada e o mal ia embora. O que é isso? Isso são as pelotas do barro que Adão foi feito, ressurgindo. Isso é o leite materno de Maria, ressurgindo, sendo desengavetado, né? Então, nós estamos no meio de condições que exige dos verdadeiros cristãos uma posição, né? Então, nós devemos combater essas heresias, nós devemos lutar contra essas loucuras, né? A gente vê muitas vezes os camaradas vendendo óleo ungido, que esse óleo vai prosperar, e não é barato, né? Esse é o ponto, né? Nem sempre é barato, né? Tem caneta por R$1.000, vassoura por R$1.000, feijão mágico que cura. São as indulgências sendo desengavetadas, ok? Então a gente vê assim umas loucuras sendo realizadas, né? E isso, a Bíblia não ensina isso. As Escrituras não ensinam isso. Doem quem doer, as Escrituras não ensinam isso. Isso não é necessário, isso não é importante, né? As pessoas às vezes se baseiam num texto de Paulo: me fiz de louco, me fiz de tolo para ganhar os tolos. Ok, mas há um contexto. Paulo não está falando que tudo vale agora eu posso fazer de tudo. Então você vê pastor dançando no púlpito. Eu acho engraçado, né? A dança é do demônio. A dança é do demônio. Ela foi demonizada pela igreja evangélica. Então, se tiver um casamento ou tiver uma reunião de família e um casal evangélico dançar uma música decente, é do demônio. Mas aí os caras vão no púlpito, dançam axé, funk, arrocha. Tem um maluco aí todo efeminado, dança feito Michael Jackson, acha que é o Michael Jackson reencarnado, né? Então a gente vê essas loucuragens. E detalhe, a dança não faz parte do culto, nenhum tipo de dança faz parte do culto, não faz parte. Eu não estou demonizando dança, né? Mas eu estou dizendo que a dança não faz parte do culto a Deus, né? Então hoje eu acredito que nós já estamos muito piores hoje do que estava no tempo da Idade Média, né? A gente vê cada loucura, pastor dizendo que vai morrer e vai ressuscitar no terceiro dia. Gente, eu imagino Lutero, ele deve estar se revirando no túmulo. Então a gente vê essas loucuras e não dá para mais ficar calado, certo? Não dá. Né? A gente tem que começar a mostrar que isso não é evangelho. Hoje você vê um espírito de adivinhação nas igrejas, um espírito de adivinhação, e as pessoas procuram isso, né? Mas a Bíblia diz que os adivinhadores não herdarão o reino dos céus. Então nós temos que tomar cuidado, né? Para não confundir o que é santo e sagrado com profano e imundo. E hoje nós precisamos de uma nova reforma. A ideia de reforma é restaurar, é reformar, é reconstruir. Essa era a ideia dos reformadores. A ideia de Lutero, em hipótese alguma, foi dividir a igreja, mas reformar ela. Porém, a reforma não foi possível e acabou acontecendo uma divisão. E eu louvo a Deus então por esses 504 anos, né, da reforma protestante. Eu acho isso fundamental, né? Então a reforma protestante, né, ela foi um evento marcante na história, não só do cristianismo, mas da própria humanidade, né? Ela traz alguns desdobramentos que alcançam a massa populacional, né, principalmente na Europa, onde esse fenômeno da reforma ele teve início, né? Isso então é muito importante e mexeu com a estrutura do mundo,
da Idade Média, mexeu com essa estrutura. O movimento, então, ele não foi apenas religioso, mas ele envolveu aspectos também políticos, econômicos, sociais, culturais, filosóficos ali na Europa, que infelizmente hoje é um dos continentes mais frios na fé, graças à teologia liberal, né? Ao liberalismo teológico, que é uma desgraça, né? Se alguém aí é adepto da teologia liberal, fuja, porque a teologia liberal, ela veio para matar a sua fé, ela veio para roubar do teu coração, ela faz o papel do diabo. Na parábola do semeador, ela faz o papel do diabo. A primeira semente caiu à beira do caminho, mas veio a ave e comeu aquela semente. É isso que a teologia liberal faz. O diabo usa essa ferramenta para tirar a fé do teu coração, ok? Então essa reforma, ela também atinge as igrejas evangélicas aqui do Brasil, graças a Deus, né? E ela constrói a identidade da fé, né? E isso é importante para nós sabermos de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Estudar a história da igreja, compreender a história dela, é para nós termos essa noção. Veja, no geral, as igrejas desprezam a boa teologia. Eu muitas vezes ouvi que teologia esfria, que teologia é coisa perigosa, que teologia faz com que a pessoa, o Espírito Santo se afaste da pessoa, torna a pessoa gelada. Não, isso é falácia, isso é falta de entendimento bíblico, isso é justamente o abandono das Escrituras, porque a teologia, a boa teologia, ela acende a chama no coração, só que ela te livra das loucuras, heresias, bizarrices, criancices, das bobagens que acontecem, das histerias que acontecem. Então a boa teologia, ela te dá um chão firme para andar, ela te leva de forma segura, você caminha sem medo, você caminha sabendo de onde veio e sabendo para onde vai, você não precisa espiritualizar tudo. Há um conceito de João Calvino que eu acho muito importante, que diz o seguinte: orare et labutare, orar e labutar. Então, tem gente que acha que é possível separar teologia de vida espiritual. Não é possível. A boa teologia e a vida espiritual, elas estão entrelaçadas, elas caminham junto. Não existe vida espiritual sem boa teologia, e não existe uma boa teologia sem uma vida espiritual. Quer dizer, elas não são antônimas, elas não estão opostas, elas se entrelaçam, elas se comunicam entre si, uma depende da outra, elas têm que caminhar junto. Então, isso é muito importante, né? O problema é que a teologia, o estudo, o ensino, ele abre o entendimento, ele mostra o que a Bíblia permite e o que é perca de tempo, desnecessário, ok? Então, nós precisamos tomar alguns cuidados com isso, né? Então, na Europa, entre o século 13 e 16, viveu um período de profundo declínio espiritual, tanto entre os sacerdotes e doutores da igreja, estabelecida, né, pela igreja romana, Icar, quando entre as pessoas que professavam a fé popular. Aquele foi um período de intensa e densa depressão espiritual, que consequentemente gerou todo tipo de desvio bíblico e abuso praticados, sobretudo pela liderança eclesiástica da época, ok? Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê lá textos que mostram o desvio de Israel da lei, dos mandamentos do Senhor, a gente se escandaliza. Poxa, mas de novo Israel pecou contra o Senhor, de novo esse rei pecou contra o Senhor. Mas ô povinho ruim, ô povinho que, né, não queria andar na lei, não queria ouvir os profetas de Deus, não queria ouvir a palavra de Deus, volta e meia estava se envolvendo com idolatria, fazendo bobagens. Gente, a igreja cristã passa pelas mesmas situações.
Ai de nós se não for a graça de Deus, ai de nós se não for o Espírito Santo de Deus, ai de nós se não for o sacrifício de Cristo, ai de nós se não fosse a doutrina dos apóstolos, a santa palavra revelada. Então, queridos, Deus sempre operou na história com um punhado de homens que decidiram não ser atuais, que não se deixaram levar pelas modinhas, como hoje existe uma heresia, algo muito sério acontecendo na igreja evangélica, chamado teologia do coaching. O que é teologia do coaching? É uma nova roupagem da teologia da prosperidade. Ambas são demoníacas, têm aparência de piedade, como diz o apóstolo Pedro, mas não são piedosos, estão longe da verdade. Usam a Bíblia, são obrigados a usar a Bíblia, mas a distorcem profundamente. Ensinam besteiras e bobagens que alegram o coração de muitos, porque a palavra verdadeira nos confronta e nos leva ao arrependimento. Mas Paulo disse que nos últimos dias haveriam falsos ensinadores, falsos mestres, que seriam acariciados, amontoados pelas massas, porque eles falariam justamente o que lhes agrada o coração e não o que eles precisam ouvir. Então hoje nós também vivemos um período de declínio espiritual, na minha opinião, como nós nunca vimos antes na história. Nós precisamos urgente de novos Luteros, de novos John Huss, de novos Whitefield, Wycliffe, Zwingli. Nós precisamos de novos Martin Butzer, novos João Calvino. Nós precisamos de novos Jacob Arminius, Nós precisamos de homens e mulheres de Deus. Nós precisamos de pessoas que enfrentem essa loucura que está aí no mundo evangeliquez, gospel, cada dia pior, cada dia mais horrível, cada dia mais tenebroso, Então, nós precisamos acordar e usar a reforma como referência, a história da igreja como referência, para nós entendermos como que os verdadeiros cristãos se posicionaram na história da igreja em busca de se manter firmes na verdade e na fé cristã. Não é por força nem por violência, mas é por homens cheios do Espírito Santo de Deus. Esses homens cheios do Espírito Santo de Deus não são esses adivinhos que tem por aí nos púlpitos, milagreiros, não são esses homens que usam jargões e se auto-intitulam mestres, doutores e pregadores por esses botecos de aleluia espalhados aí em esquinas e porões da vida, mas são homens que de fato põem a cara a tapa, que tiram tempo para estudar, meditar e orientar a igreja. Você que quer salvar a sua alma, fuja desses botecos de aleluia, fuja dessa gente que só quer o teu dinheiro, fuja dessa gente que só quer te impressionar. Eu creio em milagres, eu acredito em curas, eu acredito que Deus pode sim mudar a vida de uma pessoa, tudo isso é verdade, mas acima de tudo, eu acredito nas escrituras que querem te salvar, porque de gente curada o inferno vai estar cheio, de gente que teve experiências sobrenaturais o inferno vai estar cheio, mas aquele que a palavra de Deus entra no coração, ilumina a sua alma e transforma a sua mente, esse não será mais enganado, esse herdará o reino de Deus. Amém? Queridos, então há muito a ser dito, eu quero ler aqui mais um pedaço e eu vou estar fazendo outros vídeos, para não ficar muito comprido nesse único vídeo. Olha só, eu quero ler aqui algumas coisas que mostram um pouco mais do cenário da reforma, os antecedentes doutrinários. Então, desde a antiguidade, no século XVI,
a igreja sofreu grande e drástica transformação no corpo doutrinário. Então, no processo histórico, além de adaptarem aos paradigmas religiosos dos povos circunvizinhos, os cristãos, na ânsia de encher os templos, acabaram renunciando aos princípios bíblicos para incorporar práticas pagãs em seus cultos. É o que acontece hoje. Muitos pregadores e muitas igrejas, por não terem uma base doutrinária sólida e saudável, por não terem uma boa teologia, eles usam a desculpa do evangelismo, mas não na real intenção de salvar o pecador. Muitos deles estão na intenção apenas de encher o templo, de movimentar a casa, de ter retorno na casa, entendeu? Há algumas igrejas até uma disputa entre elas para ver qual se torna mais poderosa, mais rica, mais frequentada, e essa inumerodolatria é o maior perigo para a igreja cristã, porque o pregador, você que prega, talvez você, pastor que está me assistindo, o máximo que você pode fazer é levar a palavra até o ouvido do pecador. Do ouvido para o coração, essa é uma obra única do Espírito Santo. Então não precisa você inventar entretendimentos pagãos para atrair as pessoas para a tua igreja, achando que Deus vai operar por causa disso. Esse é o maior engano. Satanás tem destruído a igreja de dentro para fora. Satanás tem atingido a igreja de dentro para fora. Detalhe, a igreja de Cristo, aqueles fiéis, verdadeiros cristãos, vão muito bem. A igreja de Cristo, a igreja invisível, é intocável, indestrutível. Ela morre pela causa, mas ela não nega a fé. Mas o problema é que muitas igrejas hoje que se dizem de Cristo não têm as características de Cristo, porque elas não cultivam o básico da fé, os elementos básicos da fé. Eles não pregam mais a sã doutrina, eles não creem mais no credo dos apóstolos, porque hoje está valendo tudo para eu encher a minha igreja. Infelizmente, aqui no Brasil, igreja é sinônimo de emprego. Para muitas pessoas, a igreja virou uma empresa. O púlpito é o balcão de negócio e as pessoas são os clientes, não são mais ovelhas, são clientes. Então o cliente ele quer alguma coisa. E o problema é que o balcão dessas igrejas oferece bolo, pães deliciosos, oferece coisas gostosas e deliciosas, mas quando um cliente faminto chega e realmente observa esse balcão, ele vai ver que não tem nem migalha de pão seco, ele vai continuar com fome. Então a gente vê igrejas ricas não do evangelho de Cristo, mas de alegorias, de fantasias, de coisas absurdas, de criatividade humana. E a criatividade humana não tem limite. Há uma injeção de Satanás na criatividade humana. A mente humana é um terreno fértil para Satanás. Quando a mente humana não está selada pelo conhecimento teológico saudável, pelos conhecimentos bíblicos, pela doutrina, pela sã doutrina bíblica, pela palavra, ela se torna uma mente cheia de alegorias e fértil, é um terreno ótimo para Satanás agir e operar. Então é disso que nós temos que fugir, meu amigo. Eu disse esses dias e eu vou repetir, eu já li isso em algum lugar, eu não lembro quem é o autor dessa frase, mas eu vou usar essa frase. Não frequente a igreja mais perto da tua casa, frequente a igreja mais perto da sua Bíblia. Eu sei que você quer que os teus problemas se resolvam com facilidade, eu sei que você está atrás de uma solução fácil para a tua vida, mas nem tudo é fácil. Deus não facilitou tudo. Tem horas que Deus nos leva pelo deserto
Tem horas que Deus vai nos ensinar. Ter fé é confiar que até mesmo na situação difícil Deus está no controle e está me ensinando. Isso traz paz ao meu coração, porque eu acredito que Deus está no controle por experiência de vida. Fuja daquilo que é fácil, dessas propostas loucas. Salva-te, escapa-te. Deus não mandou a igreja pregar prosperidade para você ficar rico e milionário. Não é isso que o Evangelho de Cristo garante e promete. Há sim prosperidade bíblica, não somos contra a prosperidade bíblica, mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele deve ser pregado para arrependimento de pecados. É isso que Deus espera de nós. Então a reforma, ela trouxe a igreja de volta, a essas questões da doutrina, Eu quero aqui, então, para encerrar esse vídeo, ler só mais um pedaço aqui, o declínio moral do clero, A igreja era tratada, em muitos casos, como um comércio, e cada bispado, cada grande sede eclesiástica, como minas de ouro, sendo disputadas por papas, cardeais e bispos, assim como por duques, condes, príncipes e reis. Episódios terríveis foram gerados, como o do cativeiro babilônico da igreja. Isso foi muito triste, 1309 a 1377, em que o Papa saiu da Itália e foi viver à custa do rei francês na cidade de Avignon, francês. No luxo da corte papal em Avignon, desvios eram flagrantes, guerras em nome do Papa eram declaradas e os povos eram expropriados de seus bens para financiar as guerras e o clero. Para sustentar o luxo e as guerras foi criado todo um sistema de impostos eclesiásticos. Os impostos eram pagos à igreja. Esse período, além de dividir os povos europeus, nutriu a inimizade de boa parte do continente em relação aos papas. Quando a situação finalmente se normalizou e o Papa retornou à reforma, a Roma, pelos esforços de políticos intelectuais populares e figuras carismáticas, como Catarina de Siena, outra crise bateu à porta da instituição. O resultado desses eventos foi o episódio conhecido como o Grande Cisma Ocidental, 1378-1417. 2 papas e mais tarde 3 papas alegaram simultaneamente ser o cabeça supremo da igreja. E houve um outro momento na história que por um curto período tivemos uma mulher, uma papisa. Até que essa situação se resolvesse, fosse pelos movimentos conciliares ou pela mão forte de papas poderosos, a cristandade ficou abalada e desiludida com as autoridades espirituais. Então a gente vê assim bastante problemas, Então eu poderia citar aqui várias áreas, eu estou trazendo essa informação baseada num livro que conta essa história da reforma, E eu não vou poder aqui citar o livro todo, mas apenas um pequeno panorama para nós termos então uma noção da reforma protestante, ok? Então, mudanças teológicas, Outra questão que não se pode perder de vista é a contribuição da evolução teológica para o desenvolvimento e a condição da reforma. Dentre os principais invenções daquele período destacam-se a criação dos relógios mecânicos. Estimulou o interesse dos europeus em construir máquinas complexas de toda espécie. Outrora, racionalizou o curso da vida cotidiana europeia, tornando o tempo mais marcado e mais rígido. O trabalho passou a ser contabilizado com maior precisão e assim estabeleceu-se a relação entre tempo e produção. Isso aconteceu durante o período da Reforma. Outro aperfeiçoamento naquela época também,
Mudanças tecnológicas. Eu falei teológicas, mas é tecnológicas. Aperfeiçoamento dos óculos, né, possibilitou que pessoas com problemas de visão de todas as idades pudessem ter acesso à leitura de forma mais fácil e mais barata. Logo contribui para a reforma, pois o texto bíblico e os escritos dos reformadores, com o advento do papel vegetal e a criação da imprensa, espalhou-se pela Europa, alcançando um público muito maior que antes dessa invenção, né? A criação do papel vegetal, né? Então, antes da introdução do papel vegetal na Europa, o material mais costumamente utilizado na escrita era o pergaminho, que era feito com a pele de animais, portanto tratava-se de um insurno preciso e caro. Para se escrever uma Bíblia era necessário matar cerca de 300 carneiros. Logo, era raríssimo encontrar uma Bíblia, pois só os mais ricos dispunham de recursos suficientes para obter uma cópia. Com o aperfeiçoamento da tecnologia do papel, as dificuldades foram minimizadas e o preço consideravelmente reduzido. Outro fator importante, criação da imprensa. Isso aqui é muito importante. A criação da imprensa de tipos móveis por Gutenberg, um alemão, foi o auge da revolução tecnológica no campo da produção intelectual. Com essa invenção, os livros podiam ser produzidos em larga escala e, ao mesmo tempo, substituído as cópias, manuscritos que demoravam meses ou anos para serem finalizadas. Inaugurou-se então a era da civilização da imprensa escrita. As Bíblias e escritos dos reformadores eram produzidos e difundidos rapidamente em longas distâncias e a baixo custo. Um reformador podia pregar um sermão no domingo, por exemplo, e na segunda-feira seguinte seu sermão já estaria sendo impresso e distribuído por toda a Europa. Então, isso foi muito importante, foi muito marcante, né? E hoje, então, para concluir esse vídeo, o caminho estava preparado para o advento da reforma protestante, isto é, para o nascimento de uma revolução que transformaria a civilização humana para sempre. O movimento reformador abalou todos os fundamentos da sociedade medieval, produzindo mudanças significativas em sua estrutura religiosa, social, política, econômica, filosófica, cultural e intelectual. Ok? Essas informações eu tirei do livro Reforma Protestante, História, Ensinos e Legado de Gilmar Vieira Chaves. Ok? Então, amados, a reforma foi fundamental, né? Nós vemos que ela acontece logo após a reforma. Vem a era do iluminismo, né? A era industrial, em que há um avanço na tecnologia na época. Isso tudo a reforma teve uma contribuição direta e indireta para essa revolução, porque começou a informar as pessoas e levar a igreja de volta ao cristianismo de Cristo, né? As doutrinas dos apóstolos nesse caso, ok? Espero que você possa ter compreendido. É só uma visão panorâmica, né? Repito, não sou um especialista ainda na história da igreja, mas sempre estamos lendo, estudando, e para você ter uma noção que isso não foi uma data qualquer, ela deve ser lembrada e comemorada, sim, senhor, amém? Eu estarei disponibilizando mais livros, mais vídeos baseados nesse livro, em outros documentários e materiais que eu já li e tenho conhecimento, para que você possa então ter uma base, ou pelo menos despertar o interesse em buscar informações da história da igreja. Ok? Deus te abençoe, grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Detalhe, não se esqueça de se inscrever também no nosso canal Bereano Básico, onde futuramente eu estarei disponibilizando bastante materiais ali a respeito de vários assuntos bíblicos. E também se inscreva no canal O Evangelho Não Está Preso, do meu amigo presbítero Newton Peterson Albino. Ok? Deus abençoe a todos, um dia muito feliz, especial, e que essa reforma continue ecoando em nossos corações. Fique com Deus.